Alô, tudo bem com você? Eu sou a professora Luma e eu vim aqui hoje para conversar com você sobre os filmes do Oscar que todo estudante precisa assistir. O Oscar 2018 aconteceu ontem, mas esse vídeo foi gravado antes dele, então eu não sei quem ganhou ainda. Por isso eu vou fazer referência aos filmes como indicados. E no vídeo passado eu trouxe 5 filmes indicados ao Oscar que podem ser citados em redação. Nesse vídeo eu vou trazer pra você filmes, 3 filmes mais especificamente, que estão também concorrendo ao Oscar em determinadas categorias e que servem muito para quem é estudante. Não necessariamente para redação, mas sim para a gente refletir sobre a nossa vida de estudante e algumas questões que cercam. O primeiro filme que a gente vai tratar se chama Lady Bird, A Hora de Voar, em português, em inglês apenas Lady Bird. E ele conta a história de uma adolescente e o universo que cerca essa adolescente. Então, seu relacionamento com os pais, seus relacionamentos amorosos, a sua vivência com uma amiga na faculdade. E aí, dentre diversos temas que o filme aborda, a gente tem a questão do ingresso na universidade. Então eu acho que tem tudo a ver com vocês. Então o filme discute o ingresso na universidade dessa personagem principal e como que é isso com relação a ela com ela mesma, a expectativa dos pais, os colegas, a decisão dos colegas, o fato de que eles não vão mais conviver provavelmente na universidade. Então assim, esse filme ele discute de uma maneira muito profunda o quanto esse período é um período de amadurecimento, é um período de crescimento e é um período complexo e também confuso. Então eu sei que muitos de vocês também estão passando por isso nesse exato momento. Nesse ano vocês vão decidir o que fazer, né, na universidade. Então eu indico muito vocês assistirem esse filme. De forma geral, então, Lady Bird aborda o ingresso à universidade, a expectativa dos pais, a orientação sexual, a questão da orientação sexual, a questão da depressão também, a questão do aborto, a questão da adolescência, enfim, existem vários temas dentro do filme que são interessantes da gente assistir para refletir mesmo e para pensar na nossa vivência enquanto pessoas que vão realizar prova do Enem, vestibular e que estão querendo ingressar na universidade. O próximo filme se chama Eutônia e nesse filme a atriz principal está concorrendo a melhor atriz, né, tá indicada a melhor atriz, e esse é um filme, gente, que me tocou muito. Então ele é um filme biográfico que conta a história de Tônia, uma patinadora de gelo, né, profissional, quais são os temas, como é que é a vivência que acontece nesse universo. Então aborda também a questão da expectativa dos pais, que no caso nesse filme é um pouco triste, sabe? A mãe dela, ela faz uma pressão que ela considera saudável. Ela diz que a Tônia, ela só age se ela é pressionada dessa maneira, se ela é xingada, por exemplo, mas demonstra o sofrimento dela com relação a essa expectativa da mãe e, no caso do filme, a frieza da mãe também. Então a mãe investe na carreira dela de patinadora e quer resultado, tipo, o tempo inteiro, rapidamente, e acaba esquecendo muitas vezes que a Tônia é filha dela. Além disso, o filme também aborda a violência contra a mulher, né, um tema bem relevante, mas com relação ao universo do vestibulando, o que a gente tem o relacionamento com os pais e quanto isso interfere na nossa vida profissional. Também a questão de como funciona a vida de atleta. Muitos de vocês provavelmente, possivelmente, querem ser atletas, querem seguir a carreira dos esportes. Então esse filme, ele demonstra o quanto a carreira dos atletas, ou seja, o que acontece por trás das câmeras, por exemplo, nas Olimpíadas, é algo complexo, que as coisas não são simples assim, que não é você se tornar atleta que de repente você está rico, milionário, não precisa fazer mais nada, se preocupar com mais nada. Então, Tônia, mesmo ela sendo uma patinadora profissional e ela tendo conseguido fazer um salto pela primeira vez na história dos Estados Unidos, ela tem que trabalhar de garçonete, ela tem problemas com a pessoa que treina ela, então pagar essa pessoa, ter essa pessoa por perto. Então é um filme que ele demonstra bastante isso. E o terceiro tema que o filme demonstra que tem a ver com nós, estudantes, é a questão da competição.
Então, no filme, a competição coloca Tônia na pior situação da vida dela. Então, o fato de uma competição ser plantada ali entre ela e outra pessoa que também estava indo para as Olimpíadas arruinou a carreira dela. Então isso demonstra pra gente o quanto a competição ela é estimulada nesses ambientes, mas ela é também muito, muito, muito perigosa. E o último tema que o filme aborda, que eu acho que tem a ver pra gente que é estudante, tem a ver com a nossa vida, é a questão de não se encaixar no padrão. Então Tônia, ela faz coisas extraordinárias no gelo, mas ela não é o padrão de patinadora que os avaliadores gostariam de ter. Então, por exemplo, ela coloca uma música diferente, a vestimenta, a coreografia dela, a personalidade dela. Ela tem uma personalidade forte e isso não agrada a galera que seleciona as pessoas para as competições e dá pontuação alta. Então, mesmo que ela faça coisas incríveis, a pontuação dela acaba sempre sendo menor, simplesmente por ela não se encaixar no padrão. E isso conversa muito com a gente em termos de avaliação também. A gente sabe que o vestibular é uma prova que avalia algumas habilidades, que avalia um padrão. Então, não necessariamente a gente se encaixa nesse padrão. Não necessariamente a gente tem as habilidades que a prova pede. E aí, muitas vezes, a gente acaba tirando uma nota muito menor do que a nota que a gente realmente merecia. E por último, a gente vai conversar sobre o filme O Poderoso Chefinho. Então esse filme, ele tá concorrendo, né, a melhor animação. E ele traz algumas discussões bem interessantes para nós. Então, dentre os temas que o filme aborda, ele aborda a questão do controle da natalidade, então o surgimento de novos bebês, né, que está diminuindo com o tempo. Ele aborda também o tema da chegada de um irmão, então como que a gente se sente quando o irmão mais novo chega à nossa casa, né? Eu que sou a irmã mais velha posso falar sobre isso. São temas legais, mas o que eu gostaria de conversar com vocês são basicamente dois temas. O primeiro é o mundo corporativo. Então o filme, ele coloca de forma bastante divertida e metafórica como funciona o mundo corporativo, essa busca por status, por ter determinada sala ou determinado cargo. Então isso também demonstra pra gente o quanto às vezes o mundo corporativo não tem um propósito e o quanto nós, enquanto pessoas que vão realizar o Enem, que vão realizar vestibular e que vão escolher uma profissão, muitas vezes a gente tem uma visão errada desse universo. A gente acha que é só glamour e muita grana, acaba escolhendo uma profissão sem pensar com o coração e acaba tendo uma quebra de expectativa, tá? E também um tema que é colocado de uma maneira muito pequena, poderia ter sido melhor abordado no filme, é tipo uma pincelada que o filme tem com relação ao critério de avaliação. Então no filme, né, os nenéns, eles passam por uma avaliação antes deles irem para suas casas, né? Antes deles serem levados pela cegonha, digamos assim. Então essa avaliação vai decidir quais os nenéns que vão para suas casas e quais os nenéns que vão gerenciar esse mundo corporativo de produção de nenéns. E o critério de avaliação é uma cosquinha que eles recebem. Sério, uma cosquinha. Então, assim, isso demonstra pra gente o quanto o critério de avaliação para decidir o destino daquele neném é muito pequeno, né? Então, o personagem principal ali, o neném, que é personagem principal, na verdade ele é o antagonista, ele tá nesse mundo corporativo e ele foi colocado lá simplesmente porque quando ele ia receber uma cosquinha, ele não riu. Então, como ele era muito sério, ele foi selecionado para fazer parte do mundo corporativo. E aí as coisas acontecem, né? Alerta, spoiler, a partir de agora. Em determinado momento da trama, né? Lá no final, ele decide que ele quer sim ter uma família, ter uma vida de uma criança normal. Então ele volta a fazer o processo de avaliação e aí ele ri com a cosquinha e pronto. Aí ele é levado pra casa. Então, assim, isso demonstra pra gente o quanto também, né, conversando com a Tônia, né, Tônia, o quanto esse universo do critério de avaliação, ele é muito superficial às vezes. Então é isso, espero que eu tenha trazido muitas contribuições para você refletir sobre a vida de estudante, sobre sua realidade. E se você tem alguma sugestão de filme que também fala sobre vida de estudante, filme ou série, traz alguma reflexão legal, coloca aqui nos comentários e me conta também se você já assistiu algum desses 3 filmes que eu acabei de comentar. Feito? Então feito!